Olá, Zanetti. A silvicultura familiar no Brasil. O tema da madeira e do clima, né? O uso intensivo e extensivo da madeira nativa brasileira contribui para reduzir o principal gás poluente atmosférico, o CO2, que é absorvido pelas árvores no processo de crescimento e armazenado nas suas toras. Uma casa com um assoalho de madeira tropical, de ipê, por exemplo, cada 100 metros quadrados ela vai ter 3 toneladas de CO2 equivalente armazenadas na sua casa, que vão ficar aí por mais de 100 anos. Né? E, e muito saudável isso, né? A presença da madeira na casa das pessoas. E esses 100 metros quadrados de assoalho aí, eles crescem de novo nas florestas tropicais em milésimos de segundo. O tempo, isso, cresceu de novo os 100 metros quadrados na floresta. Tá? Com o manejo adequado, as espécies nativas de madeiras duras brasileiras podem produzir material industrial e para energia em ciclos de menos de 15 anos. Claro que o eucalipto está fazendo com 5, né? Mas as madeiras duras tropicais brasileiras de alto valor, elas podem em menos de 15 anos produzir madeira para energia e para indústria, inclusive. Tá? Enquanto os principais produtores desse tipo de material no mundo operam com ciclos que são de 60 a 120 anos. No Brasil a gente pode começar com 15 e eu acredito que em 45 anos a gente já tenha madeira de produção industrial de qualidade da maior parte das espécies, e isso pode ser reduzido com tecnologia. Nós temos, para financiar isso, o maior estoque mundial de madeiras duras para construção civil do planeta. Sozinho, o estoque brasileiro dessas madeiras de alto valor para construção civil e para produção de energia, né, representam mais do dobro do mundo todo somado. Né? Está aí uma oportunidade para o país. Madeiras com características únicas que podem ser domesticadas para fornecer materiais saudáveis para o mundo. Né? O painel reconstituído, né? Eu tenho MDF em casa, para madeira maciça, ele tá como tá o hambúrguer para picanha, né? Então, se você tem a sua casa bastante painel reconstituído, bastante MDF, você tem bastante hambúrguer. Agora, se você tem madeira maciça, você tá com a picanha, o filé mignon, você tá com a parte nobre da floresta, tá? E a tecnologia é fundamental para garantir que o uso de madeira maciça ganhe cada vez mais espaço na sociedade, né? Pela sua qualidade marcante que a madeira maciça tem e o seu alto valor agregado, né? O seu alto valor, inclusive para as pessoas, a presença de madeira de verdade, de madeira maciça nos ambientes, embeleza, relaxa, acalma, melhora a saúde, o bem-estar e permite ter uma conexão com a natureza. A madeira é um material renovável que limpa o ar. Os hospitais que têm madeira fornecem mais conforto e dão suporte ao processo de cura. As áreas com árvores são espaço para melhorar a qualidade de vida e contribuem da mesma forma para a cura. Né? O uso da madeira representa uma simbiose entre a sociedade de humanos e a sociedade de árvores. Né? As árvores usam o CO2 emitido pelas atividades humanas para o seu crescimento e, quando atingem a maturidade, fornecem a madeira para a indústria e energia que promove o cultivo de árvores. Né? Os investimentos em tecnologia são fundamentais para garantir essa simbiose e garantiram, por exemplo, nos Estados Unidos, um crescimento de 200% de produtividade e consumo de madeira dura para construção, né, nos últimos 50 anos. Mesmos números vão ser encontrados no Canadá e na Europa. As árvores que ultrapassam o seu período de maturidade, né, entram em senescência. E aí elas passam a emitir mais gás carbônico na atmosfera. Né? Isso faz com que a colheita das árvores maduras seja uma etapa que renova a floresta e permite competir com outros alternativos à terra. Né? Você usar essa produtividade. Na Europa,
São 60 milhões de hectares de 20 milhões de silvicultores familiares de espécies nativas. 50% da indústria florestal na Europa é de silvicultor familiar. 97% deles, menos de 20 hectares. Tá? 80% das florestas do continente são familiares, produzindo mais de 300 milhões de metros cúbicos por ano de madeira industrial e para energia. Tá? Nos Estados Unidos, são mais de 10 milhões de silvicultores familiares de espécies nativas, responsáveis, madeiras duras, responsáveis por 70% dos empregos no setor. Tá? Na Alemanha, você tem, sozinho na Alemanha, mais de 2 milhões de silvicultores familiares. Tá? A silvicultura familiar no Brasil pode avançar muito e ser a grande contribuinte, né, para que sejam gerados empregos e trabalhos no país com o uso de madeira nativa. Né? A União Europeia acaba de lançar um plano trilionário, né, para desenvolvimento sustentável, com foco na Agenda 2030, que inclui e dá relevância para o uso da madeira industrial e para energia em substituição a material com alta emissão na construção civil e produção de energia. Tá? As madeiras tropicais podem ser usadas para impulsionar uma indústria de madeira nativa brasileira das mais poderosas do planeta. Nós temos 120 bilhões de metros cúbicos de estoque de madeira duras. Isso para construção civil e energia, pode gerar bilhões de dólares por ano e milhões de postos de emprego, enquanto promove o cultivo de espécies nativas. Tá? O manejo das árvores nativas, para compor o cenário rural, ele tem que seguir regras que incluem, né, a sua contribuição para o design e para a arquitetura dos cenários rurais, para tornar os ambientes mais atraentes, tanto os ambientes da floresta como isso vai refletir depois nos ambientes corporativos residenciais que usam a madeira. Né? É o legado das espécies nativas que tem que estar presente nos territórios rurais, com as madeiras que são usadas e cultivadas para construção civil e para energia. Os silvicultores familiares e os pequenos silvicultores do Brasil podem ser beneficiados imensamente com a liberdade econômica do uso das madeiras nativas, né? e formar um contingente de milhões de brasileiros que, como ocorrem nas economias modernas, são produtores de madeiras nativas para construção civil e para energia. Né? Então, políticas públicas para aumentar o percentual de madeira na construção civil. Aqui, na minha casa, eu tenho 30%, pelo menos, 40% de madeira na construção. É um apartamento e eu pus depois da construção. Né? Então, políticas que incentivem o aumento da madeira na construção civil vão incentivar o cultivo das árvores, vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e podem ser um instrumento de distribuição de renda, tá? Como acontece nas grandes economias. A produção de madeira nativa brasileira pode substituir cimento e aço, e também outros materiais plásticos e dentro das residências, tá? Pelo mundo. Isso vai melhorar o clima no planeta inteiro. O uso da madeira melhora o ambiente em nível local e global. A madeira nativa brasileira melhora o clima do interior dos ambientes onde as pessoas estão, melhora o clima de negócios, gera um clima de otimismo na população e vai melhorar o clima global. Né? A silvicultura familiar de espécies nativas brasileiras precisa ser incentivada.